Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês, porque te disse que eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Manda teus anjos, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Mais uma vez, manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Confio em vós, confio em vós. Revele tua face para nós. Levanta-te e põe o teu escudo sobre nós. Manda teus anjos, Senhor, sobre nós. Filhos queridos, hoje nós celebramos os 3 arcanjos conhecidos na Bíblia, citados na Bíblia: Gabriel, Rafael, Miguel. É festa na igreja. O Evangelho de hoje nos traz propositalmente quando Jesus fala dos anjos. E foi, segundo o evangelista João, quando ele chamou Natanael. Primeiro, Natanael estava abaixo da figueira, e Jesus, quando vê Natanael chegar, faz um tremendo elogio. Um elogio, quem dera se nós recebêssemos um pouco. Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael diz: mas eu nunca te vi. Jesus disse: eu sim, eu te vi embaixo da figueira. Natanael fica surpreso. A surpresa de Natanael mostra que foi uma profecia de Jesus. Mostra, sem dúvida,
algo extraordinário que Jesus fez, que imediatamente ele diz: Rabi, mestre. E diante desse fato, Jesus diz: ô Natanael, e diria para mim e para você: ô filho, você fica encantado com isso? Você verá coisas ainda maiores do que esta. E cita, Jesus cita algo que estamos celebrando hoje. O que, Padre? Os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Veja, primeira coisa, portanto, uma comunicação dos anjos entre o céu e a terra. Esse é um primeiro fato. Os anjos que estão diante de Deus, os anjos que estão a serviço de Deus e os anjos que vão e vêm. Anjos, São Gregório já dizia, não é uma expressão da natureza, é uma expressão da função, a função que ele exerce. Todos são anjos, e nós vamos celebrar os anjos da guarda, e todos nós temos o nosso. Já falou com o teu anjo hoje? Já falou? Não, a gente não tem muito hábito. Então, pelo menos, filho, Deus nos deu um anjo. Mas isso eu falo no dia dos anjos da guarda. Só que a gente pensa que só criança que tem anjo. Não, o anjo acompanha a vida inteira e até depois da morte. Eita, deixa para o próximo dia. Mas é sim. Mas então o que são os arcanjos? É uma terminologia. Por exemplo, arcanjos. Nós temos diocese, arquidiocese. É uma expressão que é um maior. Bispo, arcebispo. Quer dizer, aquele que cuida dos outros bispos, que está sobre a tutela. Então, anjos são seres de espírito puro. Não, por serem seres de espírito puro, eles não têm carne como nós, eles não têm matéria, são espíritos puros, que podem, segundo a vontade de Deus, se demonstrar ou não a nós, depende da missão que Deus lhes confia. Mas o fato de não vermos não significa que não existe. Nós somos muito empíricos, quer dizer, a gente só acredita naquilo que os olhos veem. O vírus do Covid-19 deu um exemplo disso, né? Deu um exemplo de que não é só o que a gente vê que a gente acredita. Mas o ar, você não vê o ar, mas ele existe. Os anjos e os arcanjos estão à disposição de Deus. Esse é o primeiro aspecto. Depois, os anjos subindo e descendo, aqueles que estão diante de Deus e estão a serviço de Deus. Então, meus irmãos, por mais que os nossos olhos não veem, nós temos anjos aqui entre nós. Você tem um anjo, eu tenho um anjo. E nós temos anjos aqui na igreja. Por quê? Os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu te pergunto, a hora que vem o momento da na igreja, por isso que a igreja, a gente diz que é um lugar santo, onde nós acreditamos que está Jesus no sacrário. Quando você entra na igreja, não tem um sacrário? Quando você chegou, você foi fazer uma visitinha para Jesus? Ou chegou atropelado, atrasado, ou chegou agoniado? Mas lá tem anjos, porque onde está o Filho do Homem, os anjos subindo e descendo. Quando nós vamos aqui na hora da consagração, os anjos subindo e descendo. Quando nós temos aqui uma adoração do Santíssimo, os anjos subindo e descendo diante de Deus. Que coisa maravilhosa. Pensar que na nossa própria fragilidade, na nossa contingência, somos tão miseráveis.
mas nós podemos conviver com os anjos. E um dia, no nosso novo corpo glorificado, podermos estar com os anjos diante de Deus. Essa angiologia, gente, não é coisa da minha cabeça, e não vai pensar que é coisa de papa, que não tem o que fazer, porque tem gente que pensa, é coisa da igreja católica. Está na Bíblia, acabei de falar, e foi nosso Senhor que disse com toda clareza: você verá coisas maiores do que essa, anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Talvez isso dê um pouco mais em nós o sentido de sagrado, né? A igreja, o sentido mais sagrado, o tabernáculo mais sagrado, o altar mais sagrado. Eu e você, o outro, pessoas mais sagradas. Porque você já parou para pensar que quando você ofende uma pessoa, você ofende o anjo da guarda? Uma palavra, você não presta, você não vale nada. Você já pensou nisso? Você está ofendendo o anjo. Fuxico, mentira, calúnia. A gente devia pensar mais essas coisas. A primeira leitura do mesmo evangelista, só que lá ele é o evangelista e depois ele escreve o Apocalipse. Ele que esteve no sétimo céu, ele viu muito anjo no terceiro céu, perdão. E ele diz e descreve uma visão que ele teve no céu. Ele viu Miguel. Miguel. Viu Miguel e seus anjos guerreavam contra o dragão. Nós sabemos quem é o dragão. Por isso que Miguel sempre vem com a imagem do dragão. Às vezes, e eu gosto de explicar, desculpa meu sermão ser um tanto, não é simplório. Segura aqui, meu filho, que acho que colou aqui embaixo. Eles colaram para não cair, foi, então eu puxo com tudo. Aqui, meu filho. O Pai ainda é forte. Filhos, não é por acaso que o arcanjo Miguel sempre vem com um dragão pisado. Isso não é invenção da igreja. Se nós soubéssemos das coisas, nós amaríamos mais a nossa amada igreja católica. Porque está aqui, ó, houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerreavam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado. Onde está a cabeça do arcanjo? O pé do arcanjo. E não se encontrou mais em seu lugar no céu. Foi expulso. E nós sabemos que o dragão toma o nome de Lúcifer, que também era um anjo. O luciferário, por isso Lúcifer, aquele que tem a luz. Ele se rebelou contra Deus, porque os anjos também têm liberdade. E fruto dessa liberdade, Lúcifer se revoltou, foi contra Deus e colocou o homem contra Deus. Foi expulso. O senhor aguenta, senhor Pérez? Com certeza. Da antiga serpente, que é chamado diabo Satanás. Gente, se você tiver na dúvida, depois leia. Por isso, olha que privilégio. Se você tiver depois o nosso aplicativo, você tem lá a liturgia diária. E como eu queria que você, quando alguém vai falar essas coisas, como uma pessoa me disse no rádio hoje: padre, eu estou feliz, porque nas nossas conversas de família, olha que bonito, a gente está falando sobre Bíblia, lá de, não é Sinop, onde morava minha tia, meu Deus do céu, mas é lá, Mato Grosso, já vai vir o nome da cidade. Ela disse, quando a gente está reunido em família, a gente está conversando sobre a Bíblia, e eu fico todo dia esperando o momento da palavra de Deus, e como tem sido os nossos diálogos. Meus irmãos, depois veja na tua Bíblia um dia, está ali, ó, foi proclamada a primeira leitura, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado o quê? Diabo Satanás. Está aqui.
Ah, essas coisas não existem. Pega um Errorex, rasga a tua Bíblia nessa página então. Ele foi expulso para a terra, e os seus anjos foram expulsos com ele. Houve uma grande derrocada no céu. Eles perderam a batalha. Por isso que nós clamamos: Arcanjo Miguel, levante teu escudo, tua espada, levante teu escudo de proteção nas nossas batalhas da vida. Foi expulso. Então ouviu-se uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força, a realeza do nosso Deus e o poder do Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Ontem eu falei, repito hoje, qual o papel do diabo? Eu falava sobre Jó. Hoje seria a leitura de Jó. No sermão de ontem eu falei, qual que é o papel de Satanás? É diabolum, separar, dividir família, dividir casal. Lúcifer quer isso, quer dividir. Se você perceber dentro da tua casa uma força tentando separar, algo que você vê que está destruindo, tem um nome. Mas você vai dizer, mas então é culpa do diabo. Espera aí, o diabo age como? Na mente, na vontade. Você lembra que São Pio de Pietrelcina dizia que não existe porta secreta para o diabo entrar num ser humano. Eu estou ensinando isso. São Pio dizia, não existe porta secreta, só tem uma: a vontade. Você pode perceber, por que a gente fica tão, às vezes, da vontade? Você entende o que eu estou falando? Vontade. Se afrouxa a tua retidão, afrouxa a tua busca, afrouxa a tua oração. Primeira coisa, tira a vontade de rezar, tira a vontade de ir na igreja, tira a vontade da verdade, tira a vontade da castidade, tira a vontade, o inimigo entrando pela porta. São Pio de Pietrelcina, nosso protetor. Filhos queridos, diz ali, porque foi expulso o acusador. Qual é o papel do diabo? Além de separar, ir diante de Deus nos acusar. Veja ontem, Jó, começamos ontem. Não sei se amanhã tem festa, amanhã é São Jerônimo, não sei. Mas você pode ler na tua casa. O diabo chegou diante de Deus e Deus perguntou, por onde você andava, infeliz? Eu estava dando uma passeada na terra. Para onde que ele foi? Para a terra. 1 João, primeira carta de São João, ainda estamos no mundo com a presença do diabo. O mundo está ainda regido. Você vai dizer, mas Deus não libertou? Sim, porque o diabo age na liberdade. O diabo não pode agir em outras ações a não ser na ação humana. E se Deus tirasse isso, tiraria a nossa liberdade. Então, na liberdade está a ação do inimigo. 1 João, primeira carta de São João. Filhos queridos, nesse contexto, ele vai acusar e disse, Deus falou, você viu lá meu servo Jó, como é obediente? O diabo falou, é porque você é cheio de carinho e proteção. Tire as coisas. Foi acusar. Qual é o papel do anjo? Quando a gente faz uma boa coisa, e principalmente aquelas que ninguém vê, ninguém elogia, o anjo vai diante de Deus e apresenta a Deus. Esse é um dos papéis do anjo da guarda. Por isso, diz ali, eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro. Então os arcanjos agem pela ação de Deus e pelo Cordeiro. Filhos queridos, eu disse que anjo não é em relação à natureza. A natureza eu já disse, espírito puro, mas é pela função. Exerce a função de mensageiros. Se você olhar na Bíblia, fala de 7 arcanjos. 7. Mas a Bíblia só nos dá o nome de 3.
Existem os livros apócrifos que falam os outros nomes, mas eu nem vou citar. Mas padre, eu quero descobrir o nome do meu anjo da guarda. Besteira. Eu quero saber Vamos ficar com o que a Bíblia mostra? A tradição da igreja, porque não é só Bíblia. Bíblia e tradição são os dois princípios da nossa fé. Por isso, os 3 nomes: Miguel, Gabriel, Rafael. Quero mostrar para vocês, Gabriel é mais fácil, porque mais vezes é citado. É o arcanjo que lembra a força de Deus. Gabriel é o arcanjo da anunciação, do anúncio da palavra. E aqui, meus irmãos, nós precisamos pedir: Gabriel, revela-me a palavra de Deus. Ou para essa pessoa que está meio moca, meio surda, que não é questão de aparelho não, meu filho, é uma questão de surdez a Deus. Arcanjo Gabriel visita aquela pessoa que está com o coração duro, cabeça dura. Como hoje, por exemplo, meu Deus, aquela mulher, 3 filhos, um marido, 32 anos, desde que casou, cada vez piorando mais nas drogas. Quando a mulher chegou assim, fica de noite, trabalha, vai para a rua, gasta tudo que tem, não volta para casa. Quando a mulher falou assim, não dá desse jeito, então eu saio de casa. Aí precisa do trabalho do arcanjo Gabriel, e minando os falsos valores, e permeando com a palavra de Deus. Foi o arcanjo que disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O arcanjo de Zacarias. Filhos, arcanjo Rafael. Geralmente, agora é mais fácil, ele é apresentado com um peixe. Você sabe por quê? Vocês leram Tobias comigo? Parênteses, eu gosto dos meus parênteses. Daqui a pouco vai vir uma enquete nas minhas redes sociais, porque eu terminei hoje os 5 primeiros livros. Quem acompanha o padre? Se não é 10 horas do reprise. Eita! Depois, não sei a Bíblia, nunca li a Bíblia, nunca ninguém me explicou. Mentira! Nós vimos os 5 primeiros livros: Gênesis, Números, Levítico, Deuteronômio, o Pentateuco, Levítico. Filhos, aí eu deixo agora uma enquete. Cada um me ajude, de hoje até domingo. Amanhã eu vou nos Salmos, segunda-feira eu começo novo. O que você gostaria? Primeira sugestão, que eu vou para as carta de São Paulo aos Coríntios, 1 e 2. Segunda opção, que eu continue a sequência, terminando o Pentateuco, agora seria Josué. Terceira opção, seria o livro dos Juízes, que seria Sansão, Dalila e outras pessoas. Ou, deu uma sugestão, mas eu fiz o livro de Tobias, e Tobias me encanta. Primeiro Tobias, o peixe, porque Tobite estava cego. Ele foi dormir e um passarinho fez cocô nos olhos dele. É isso mesmo, está na Bíblia, vou inventar a palavra. E ele ficou cego. E Rafael apareceu com um peixe e tirou o fel do peixe e curou. Por isso, Rafael, para quem tem problemas nos olhos, além de Santa Luzia, é alguém a ser recorrido. Arcanjo Rafael, Deus cura. Mas por que ele tem um bastão? Toda vez que você vê um dos arcanjos com bastão, Rafael. Porque lembre-se, e aqui eu creio que a humanidade está precisando muito, nós, na nossa vida pessoal, porque Rafael foi o arcanjo que o filho de Tobias Júnior, o Júnior, tinha que ir atrás de um parente para receber uma herança, ir atrás de uma mulher para casar.
E ele falou: mas eu não sei onde é o caminho. Rafael chega, por isso o bastão, e diz assim: Tobias, não tenhas medo, eu sei o caminho, eu te levo. Ah, meus irmãos, a gente está precisando disso, o mundo está precisando disso, o Brasil está precisando disso, nossas famílias estão precisando disso. Arcanjo Rafael, você sabe o caminho da felicidade, você sabe o caminho da santidade, você sabe o caminho de minha família voltar a ter paz. Então me mostra, Rafael. Você sabe o caminho de um mundo tratar melhor os seus filhos, sem tanta distinção. Mostre-me o caminho. E se a gente pedir, ele mostra. O problema é se a gente vai segui-lo. E por fim, o arcanjo Miguel, que eu creio que já falei a partir da primeira leitura, que é Deus liberta. Quem como Deus? Portanto, meus irmãos, hoje nos dias dos arcanjos, nós temos muito. E se hoje, na missa, que já é a celebração sagrada por natureza, sabemos que os arcanjos estão sendo invocados, está aqui na minha presença e na tua, hoje, e eles estão levando e trazendo os pedidos. A missa ganha uma força maior hoje. Por isso que eu falava: venha celebrar junto. Por isso que eu falava: você que está em casa, chame um amigo, uma amiga, porque hoje é o dia em que, ao clamar os arcanjos, eles estão subindo e descendo, levando as nossas preces diante de Deus. Manda teus anjos, Senhor,